Bom dia, abençoadas! Bom dia, bom dia. Por aqui o sol já tá assim, olha, estralando na janela de casa. Já tem barulho para todo quanto é lugar. E assim, o Senhor já tá fazendo, ele já falou aos nossos ouvidos tanta coisa nessa manhã de hoje. E eu quero que ele fale também ao coração de vocês, assim como ele falou ao meu. Então já pegue sua Bíblia, já pegue seu café, já senta à mesa e convida o Senhor para estar com você nesse tempo, tá bom? Então podem abrir a Bíblia de vocês em Marcos 10. Nós vamos ler do 17 ao 22, que começa assim: Quando Jesus ia saindo, um homem correndo em sua direção pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Finalizamos aqui. Gente, como isso é real, como isso é real nos dias de hoje, né? Então, desde sempre, né? Então, o primeiro ponto é: o homem pergunta, a pergunta do homem na realidade ali para Deus é literalmente como que ele faz para ser salvo. Revela ali que ele tem o desejo da salvação na sua vida. E a resposta de Jesus talvez confronta ele com uma realidade diferente. Olha, se você já tem feito tudo isso, existe algo ainda que você precisa fazer. E aí ele ainda fala, né? Ele olhou com amor. Ele olhou com amor para ele, para aquele homem. Então ele olhou com um coração quebrantado por aquele homem. Ele falou: Olha, ainda tem algo que você possa fazer, né? Que você tem para fazer. E que é deixar, né, todo o seu dinheiro aos pobres para que ele siga Jesus. O que isso traz para nós, né? Aqui na palavra demonstra que esse dinheiro era uma riqueza que impedia ele de viver essa vida eterna. E qual foi a reação do homem? Por um exemplo, foi aqui, ele já voltou para trás falando, né? Não sei, diante dele ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é que a salvação ela não é alcançada por mérito próprio, mas sim pela graça de Deus. Então não é algo que a gente faça para que a gente mereça. Quando a gente crê em Cristo Jesus como nosso único Salvador, nós somos salvos. Agora, ser discipulado por Jesus, quando nós somos chamados por Jesus, quando a gente está aqui literalmente para cumprir aquilo que o Senhor pede na palavra, para que a gente faça discípulos, para que a gente faça o nosso ID, não são para todos. São para todos, mas apenas aqueles que realmente se dispõem a fazer. Aquele que se dispõe a fazer. Então, alguns são chamados, muitos são chamados, mas poucos estarão ali diante, fazendo aquilo, se entregando de fato. Então, o discipulado, de Jesus, ele exige uma entrega nossa, um sacrifício nosso. E o principal desse sacrifício é colocar Deus em primeiro lugar. E as riquezas, né, no caso aqui, ela poderiam ser um empecilho. E hoje, muitas vezes, a riqueza ela é um empecilho. Por que, gente, que a riqueza ela é um empecilho?
Porque muitas vezes a gente tá o que, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar o pão. Então não tem como eu orar. Não tem como eu ficar lendo a Bíblia. Não tem como eu ir para a igreja. Não tem como eu fazer o ID de Deus. Não tem como. Sabe? Tudo é um empecilho. O dinheiro, gente, é aquilo que eu já falei para vocês. O dinheiro não é o problema. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é você colocar o dinheiro em primeiro lugar na sua vida e tirar o Senhor desse lugar. E aí eu te pergunto, de onde que vem sua segurança? Ingrid, vem do Senhor, eu sei que vem do Senhor, mas será que você fala isso da boca para fora e age de uma forma diferente? Ou será que de fato você sabe e você age dessa forma? Porque assim, você entra em desespero quando falta dinheiro para você? Você entra em desespero quando você não tem o dinheiro para poder pagar uma conta? E aí você vai lá e precisa dar o seu jeito, precisa trabalhar de alguma forma, precisa fazer inúmeras coisas e você não descansa no Senhor? Porque a partir do momento que é assim a sua vida, porque eu vejo isso em inúmeras pessoas que eu discipulo, o Senhor, ele não é o Senhor do seu coração. Você está colocando a sua confiança no dinheiro. E eu posso falar com muita propriedade e autoridade, porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar muitas vezes. Muitas vezes. De acreditar que se me faltasse o dinheiro ali, o que é que eu poderia fazer? Eu tinha que prover, eu tinha que fazer alguma coisa. Aqui em casa também, meu marido, ele tinha que dar um jeito, porque se não fosse ele, ninguém ia fazer. Só que quando nós realmente entregamos ao Senhor, as coisas mudaram na nossa vida. A gente poderia ganhar muito dinheiro antes, mas enquanto o nosso coração estava no dinheiro, a gente não via, desculpa, a gente não via o dinheiro na nossa vida. Era como se o dinheiro ele escoasse entre os nossos dedos. Era exatamente assim. Hoje, quando a gente tem Cristo no coração internalizado e a gente descansa no Senhor de que Ele fará, as coisas começaram a mudar. As dívidas que nós tínhamos, que eram imensas, eram dívidas muito altas, nós conseguimos pagar. E eu falei, gente, aonde em sã consciência, se a gente fosse pensar na nossa carne, que a gente ia conseguir pagar o valor da dívida que estava? Nunca. Ou então ia ter que trabalhar muito para poder pagar as dívidas. Nós quitamos o nosso carro, o Senhor proveu todos os meses, a gente nunca deixou de pagar uma prestação do nosso carro. Alimento. Muitas vezes a gente não tinha o que comer e o Senhor provia. Vizinhos do nosso lado fazia almoço, fazia janta e levava para nós. A gente nunca passou fome. Mas por quê? Porque a gente literalmente colocou o nosso coração no Senhor. Então, tem muitos testemunhos relacionados a isso que eu poderia trazer para vocês, mas eu vou trazer na hora certa, ainda não é o tempo. Então, por que eu estou falando isso? Eu preciso que vocês acreditem, eu preciso que vocês creiam, eu preciso que vocês tenham e descansem no Senhor. A segurança de vocês precisa estar no Senhor e não no dinheiro. E aqui, esse jovem rico, ele deixou tudo na riqueza. Aqui no versículo fala, ele tinha muito dinheiro. Ele afastou-se porque tinha muitas riquezas. E quando a gente lê e vai interpretando cada vez mais esse versículo, não foi só apenas por riqueza. Porque quando a gente anda com Cristo, porque aqui ele fala, vá, dê dinheiro os seus dinheiros aos pobres, volta e siga-me. Gente, para seguir Jesus não é fácil, porque
quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente entende que sim, nós vamos sofrer humilhação, humilhação pública, perdas na nossa vida. Porque quando a gente anda com Jesus, muitas vezes é assim. Só que ao mesmo tempo, ele traz infinitamente mais, porque existe uma promessa sobre nossa vida, de abundância, de prosperidade, mas é a abundância e prosperidade do Senhor para nós, não é a do mundo. E quando a gente se entrega ao Senhor verdadeiramente, que a gente fala para Ele, olha, Senhor, me discipula, literalmente seguir a Cristo, as nossas vontades carnais, elas precisam ser deixadas fora. A nossa segurança no dinheiro precisa ser deixada fora. A gente precisa ter apenas o Senhor Jesus, ter Deus no nosso coração. Mas Ingrid, então como que eu faço? Então quer dizer que eu vou ficar sem dinheiro? Então quer dizer que eu não vou mais fazer as minhas próprias vontades? O Senhor fala que aquilo que você pede, Ele faz. Mas precisa ser algo que está alinhado com aquilo que Ele tem para sua vida. E é tão engraçado porque eu tinha essa reação. Então quer dizer que agora eu não posso escolher nada, vai ser tudo do jeito que Deus quer. Então quer dizer que agora então eu não posso nem ter riqueza? Era esses os meus pensamentos. Na realidade não é assim viver com Cristo. É totalmente inverso disso. A gente vive uma abundância extraordinária. É extraordinária. É uma prosperidade que não tem explicação. Que você não pede ajuda para o próximo, você ajuda o outro. Você tem tanto que você ajuda o outro. É isso que acontece. Mas para que chegue a esse ponto, minha querida, antes você vai ter que passar pelo processo. Porque o que é o processo? É limpar a sua casa. É colocar o Senhor no lugar dele. É você tirar todos os deuses que tem dentro do seu coração e deixar apenas um. É literalmente você se humilhar para si mesma, para o próximo. É você deixar as suas próprias vontades de lado. É perda de muitas coisas na sua própria vida. Por quê? Porque ali o Senhor vai falar, agora eu entendi, ela está comigo mesma. Ela está comigo. Ela não desistiu. Ela não me largou no meio do caminho. Ela crê em mim verdadeiramente. Então agora que ela tem um coração limpo, que um coração não está mais corrompido, eu posso fazer infinitamente mais na vida dela. E é assim que tem sido comigo. E é assim que eu creio que o Senhor deseja fazer com você. Para que a gente não perturbe o nosso coração, que a gente não angustie o nosso coração, mas que para a gente crer e confiar em Deus. E descansar no Senhor. Descansar no Senhor. E aí eu te falo, a gente precisa pensar no que a gente está pensando, no que a gente está falando. Por quê? Porque que o jovem rico, ele tinha um desejo verdadeiro no seu coração. Ele se dispôs, ele colocou de joelho diante de Deus. E ele queria herdar a vida eterna. Era real aquela vontade do coração dele. Mas é aquilo que eu falei essa semana, se não me engano, no áudio de ontem. Você está de joelho para o Senhor e não entregar o seu coração, de nada adianta. Então, eu me ajoelho, mas eu entrego a minha vida a Cristo. E quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu preciso caminhar pelas palavras que Ele tem para nós. Os mandamentos, aquilo que Ele fala na palavra, quem eu sou, a minha identidade em Cristo. Preciso honrar pai e mãe, honrar a Deus em todas as situações. Tudo que eu for fazer, eu pergunto a Ele, Pai, o que você acha? Eu vou ou não vou?
E aí as pessoas falam, nossa, mas é muita loucura isso. Não, na realidade é cuidado. É cuidado que o Senhor tem com a sua vida. É você saber aonde você pode se deleitar, aonde você pode confiar, que você sabe, tenha certeza de que dali não vai vir algo bom, ruim para você, vai vir apenas algo bom para você. Mas você precisa acreditar, você precisa confiar. E é isso que você precisa ter em mente. Não adianta você ajoelhar, se dobrar aos pés do Senhor. Falar, Senhor, o que eu faço para herdar uma vida eterna? Se o seu coração ele ainda não está em Cristo, se o seu coração ele ainda estiver corrompido. Então, olhe hoje o que o Senhor deseja falar para você, o que você ainda precisa mudar, o que você ainda precisa entregar para o Senhor. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor, Pai, te agradecer. Agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor é o nosso Pai soberano. O Senhor é santo, o Senhor é agraciado, o Senhor é lindo, o Senhor nos cuida. O Senhor sempre está de braços abertos para nós, para nos olhar, para nos amar, para nos honrar, Pai. E para que a gente possa compreender tudo que o Senhor faz por nós, para que a gente possa entregar o nosso coração verdadeiramente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Não apenas isso para mim, mas para a vida das minhas irmãs, para a casa das minhas irmãs, para que elas possam alinhar a vida delas ao Senhor, para que elas possam Te seguir verdadeiramente de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus eu já Te agradeço, porque muitas mulheres irão entregar a vida delas, Pai, a Ti, Senhor, verdadeiramente. E que essas mulheres, elas irão colher bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo no seu coração e até amanhã.